Olá, querido, olá, querida. Estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Este é o nosso canal Universo da Mulher e aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro. Hoje nós vamos ver o capítulo de número 23, que vem sob o título Pesadelos. Nós estamos vendo aqui, como vocês sabem, o segundo livro da série sobre a vida no mundo espiritual, que é o livro Os Mensageiros. Antes de nós iniciarmos a nossa leitura, eu te convido para que tu não esqueças de curtir esse material, lembrando que quando nós curtimos, o algoritmo do YouTube entende que esse material é importante para nós e partilha também com outras pessoas. E nós queremos que cada vez mais e mais pessoas sejam tocadas pelas bênçãos que temos recebido aqui através desses estudos. Então me auxilie, ok, meu querido, minha querida? Vamos então à nossa leitura desse capítulo 23, Pesadelos, e posteriormente eu venho trazendo breves comentários. André Luiz nos diz o seguinte: enquanto Alfredo continuava dirigindo os serviços, nosso instrutor, com a permissão dele, conduziu-nos aos leitos distantes, onde se asilavam os enfermos desatendidos quanto ao auxílio magnético. Precisamos acentuar experiências e aproveitar oportunidades, afirmou Aniceto sorridente. Acompanhámo-lo curiosos, identificando as expressões isoladas, dolorosas ou terríveis daquelas máscaras mortuárias. Quando nos encontrávamos a regular distância da zona central, o instrutor esclareceu em tom grave: desejaria conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês no gabinete de auxílio magnético às percepções. Para ajudar eficientemente aos nossos amigos encarnados, é necessário saibamos ver com clareza e precisão. Indicando os doentes imóveis, acrescentou: todos os que dormem nestes pavilhões permanecem dentro do mau sono. Mas teremos porventura, nas zonas espirituais, os que estejam em bom sono? Interrogou Vicente, de modo brusco. Sem dúvida, respondeu Aniceto solícito. Temos, na esfera de nossas atividades, os que repousam períodos curtos, quais trabalhadores retos que esperam o repouso noturno, a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar de consciência aliviada. Fez uma pausa, como quem estudava o melhor meio de sintetizar, por não perder tempo, e acentuou: mas esses não precisam estacionar, como filhos da sombra, nas construções de emergência de um posto de socorro. Em seguida, retomou o fião da lição e continuou: quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Todos estes irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Vejamos o aproveitamento de vocês. Procedamos a observações rápidas. Antigamente, o inquérito anatômico, o exame das vísceras, a perquisição científica nas células, também aparentemente mortas. Agora, a auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental. E com expressão decidida concluiu resoluto: mãos à obra. Designando-me um corpo envelhecido de mulher, recomendou: você, André, examine detidamente essa irmã. Abstenha-se de todas as considerações do plano exterior. Observe-a com todas as possibilidades e percepções ao seu alcance. Sinceramente interessado em atender, não reparei nas ordens que o nosso instrutor transmitia a Vicente. Procurei esquecer os quadros externos, focalizando aquela máscara feminina
com todos os meus recursos mentais. À medida que me despreocupava dos interesses diferentes, observava a sombra cinzento escura que se lhe ia condensando em torno da fronte. A visão parecia auxiliar-me o poder de concentração. Reconhecendo que o fenômeno se acentuava, não mais lembrei qualquer objeto ou situação exterior. Estupefato, comecei a divisar formas movimentadas no âmbito da pequena tela sombria. Surgiu uma casa modesta de cidade humilde. Tive a impressão de transpor-lhe a porta. Lá dentro, um quadro horrível e angustioso. Uma senhora de idade madura, demonstrando crueldade impassível no rosto, lutava com um homem embriagado. Ana, Ana, pelo amor de Deus, não me mates, dizia ele súplice, incapaz de defender-se. Nunca, nunca te perdoarei, exclamava a mulher, acrescentando em tom lúgubre. Morrerás esta noite. Vi o infeliz cair exausto. Envenenaste-me com bebida mortal? Reclamava ele lacrimoso. Perdoa-me se te causei algum mal. Sou pai, Ana. Preciso viver para meus filhos. Não me mates por piedade. Ela ouviu com frieza e respondeu duramente. Morrerás mesmo assim. Tenho a infelicidade de amar-te, a ti que pertences a outra mulher. Não quiseste seguir-me e preciso vingar-me. Rebolcando-se no assoalho, tornava-o infeliz. Deus sabe que estou arrependido do meu criminoso passado. Quero viver para o bem, Ana. Perdoa-me por amor do Eterno Pai. Quem sabe poderei auxiliar-te como irmão. Ajuda-me para que te possa ajudar. Não me mates, não me mates. A mulher, porém, como se tivesse a maldade agravada ao ouvir a expressão da virtude, tomou um pesado martelo e exclamou: Deus não existe! Deus não existe! Morrerás, infame! E de súbito crivou-lhe o crânio de marteladas surdas. O homem expirou, sem um grito. Logo após, vi a criminosa conduzindo o cadáver em carrinho de mão, através de um trilho ermo. Acompanhava-lhe os movimentos com interesse. A noite estava muito escura, mas observei-a parar junto à via férrea. Sondou os arredores, certificou-se do isolamento em que se encontrava e depôs a estranha carga sobre os trilhos. Via dispondo o cadáver para que a cabeça fosse decepada à passagem do comboio, retirando-se apressadamente, reconduzindo o pequeno carrinho vazio. Não esperei a máquina de ferro. Segui a mulher, que me pareceu inquieta e pensativa. Antes, porém, que depusesse o carrinho no extenso quintal, vi que arregalava os olhos como louca, cercada de seres que me pareceram bandidos de negras vestes. Era ela agora quem acusava estranha embriaguez de pavor. Vencera um pobre homem invigilante, mas, a meu ver, seria vencida por seres mais perversos, talvez que ela própria. Acudam-me, acudam-me, gritava espavorida, e continuava a cena em que a desventurada golfava súplicas em vão. Senti-me como espectador que precisasse movimentar qualquer socorro. E graças à bondade divina, não experimentei pela mulher infeliz senão a mais viva compaixão.
Ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, recordei as lições já recebidas em nosso lar e pensei na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida ao meu coração. Se Ana estivesse no mundo, ao meu lado, na família do sangue, não desejaria auxiliá-la? Por que haveria de acusá-la se não lhe conhecia o passado total? Ter-lhe-iam dado a educação na infância, a bênção no lar, a segurança de um afeto sem manchas? Quem sabe viera de longe, como pedra incompreendida rolando nos abismos do sofrimento? Que laços a uniriam à vítima, igualmente digna de piedade fraternal? Como teria começado o drama doloroso? Não sabia. Enxergava somente a pobre mulher rodeada de sombras agressivas, implorando socorro. Ignorava como ajudá-la, mas recordei que Ana era minha irmã, filha do mesmo pai, irmã que adoecera no caminho comum, sem que eu pudesse, pelo menos por agora, indagar a causa. Procurava comigo mesmo algum meio de auxiliá-la, quando alguém me chamou de súbito. Era Aniceto que exclamava bondoso: venha, André. Vicente e você têm sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa irmã infeliz. Guarde a certeza disso e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. Conforme observaram de perto, sabem agora que cada um dos que aqui dormem sono atormentado vivem estranhos pesadelos, de que não podem isentar-se de um instante para outro. Não precisamos comentar qualquer episódio dessas existências vividas em oposição à vontade divina. Bastará lembrar sempre que a dívida em toda parte anda com os devedores. E com expressivo olhar acrescentou: voltemos ao centro. Devemos cooperar na oração. Que capítulo interessante, não é, meus queridos? Como nós vimos no capítulo anterior, ali naquele local onde Alfredo levou os nossos queridos amigos a observar o trabalho dos que ali trabalham junto nessa colônia de socorro, os irmãos que ali estão adormecidos em sono tormentoso. E, conforme a observação que nós vimos que André Luiz fez, esse caso aqui dessa irmã, nota-se que ela então cometeu esse assassínio. E André Luiz não fez nenhum julgamento em relação a ela. Muito pelo contrário, ele se compadeceu, recordando que talvez essa vítima e essa algoz, tanto ele quanto ela, poderiam ter uma ligação muito mais anterior do que aquela que ele poderia ver ali, naquele caso de assassínio. Qual teria sido a criação dessa mulher? Será que ela recebeu afeto, condições, carinho, atenção, socorro, amparo ao longo dessa encarnação? André Luiz então manifestou por ela compaixão, o que auxiliou, conforme o nosso querido Aniceto comentou com ele. Toda vez que nós pudermos enviar aquele que necessita preces de amor e compaixão, nós estamos auxiliando. Então há que se aprender aqui com esse caso, não é mesmo? E também recordarmos que essa irmã, quando ela cometeu o assassinato, ela foi rodeada de sombras. Por quê? Porque ela estava naquela mesma vibração, não é? De assassinato, de raiva, de perversidade, que não sabemos a causa, mas que a ligou a espíritos tão perversos quanto ela naquele momento.
Então ela ficou numa triste condição, que depois do seu desencarne manteve ali aqueles pesadelos. E aí, nesse ambiente onde esses irmãos tristes estão, eles precisam de muita oração, de muito socorro magnético, de muito socorro através ali dos trabalhadores do sopro que nós já vimos, e de muito amparo. E muitos deles ainda não estão nem em condições de receber, além de líquido curativo, que seria um tipo de remédio que os irmãos ofertam ali, e algum alimento. E muitos deles nem mesmo isso, apenas orações. Então prestemos atenção, meus queridos, o quanto é importante nos mantermos nos caminhos do bem, para que possamos fazer o nosso melhor, não somente por nós, mas por todos que nos rodeiam, porque nós não somos uma tábula rasa, nós não estamos solitários na nossa missão, na nossa caminhada pela Terra. Nós estamos rodeados de outros seres que muitas vezes tiveram conosco situações vividas muito difíceis, pelas quais nós estamos aqui para resgate, para o nosso próprio bem e para o bem de todos os envolvidos. Que possamos fazer o nosso melhor, estudar, nos compadecer, buscar praticar o bem que temos aprendido e reflitamos com esse capítulo tão interessante que vimos hoje. Vou me despedindo de vocês, lhes convidando ainda para que todas as segundas-feiras às 19 horas venham estar comigo aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que possamos partilhar o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as quartas-feiras nós temos o nosso encontro com Jesus e a sua comitiva amorosa que vem visitar os nossos lares através do Evangelho no Lar às 21 horas. Todas as quintas-feiras às 18h30 nós temos o nosso encontro para os estudos da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras às 18 horas, a partir do Momento do Passe, que vem sob direção da nossa querida benfeitora Maria da Soledade, nós recebemos dela e de todos os benfeitores espirituais que se interessam por nós e que estão a serviço de Jesus, o passe para nos refazermos. Sendo assim, meus queridos, com uma singela oração me despeço, desejando que nosso Pai maior, que Deus, nosso amoroso Pai, nos conduza pelos caminhos do bem, que nós estejamos solícitos a essa condução, que Jesus esteja sempre conosco, nosso amigo querido, nosso mestre amado. Que Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amorosa, nos conduza sempre pelos caminhos que nos levam a Cristo e que nós sejamos gratos, solícitos e façamos com boa vontade a nossa parte, estudando e nos dedicando à prática do bem que já temos aprendido. Deixo um grande beijo no coração de todos e me despeço desejando muita paz e harmonia em nossos caminhos sempre. Até nosso próximo encontro, meus queridos e minhas queridas.